O que é a alfabetização e como fazê-la da forma correta? Vamos a algumas definições. Alfabetizar é ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético, conforme afirma José Moraes no seu livro Alfabetizar para a Democracia. Ensinamos a ler e a escrever com a finalidade da pessoa compreender o que lê e produzir textos. Por aqui, nós já conseguimos identificar que a alfabetização se concentra em aprender a ler. E depois de habilidades básicas muito bem desenvolvidas e de terem sido ensinadas pelo professor, a criança vai conseguir empregar os seus conhecimentos de leitura e escrita para conseguir ler para aprender. Ou seja, mais uma vez, eu vou citar aqui José Moraes para vocês, que ser alfabetizado é ter um mínimo de habilidades que permita, por um lado, ler palavras e textos independentemente da sua familiaridade, mesmo até sem compreender o que está lendo. E, por outro lado, escrever qualquer enunciado mesmo sem conhecer o conteúdo daquilo que se escreve. Então, na prática, isso significa o seguinte: uma coisa é a criança ser capaz de ler um texto cujo conteúdo ela ainda não domina, mas ela consegue ler com precisão as palavras e, com o passar do tempo, à medida que aquele conteúdo se torna cada vez mais familiar e ela conhece as palavras que ela está, em um primeiro momento, decodificando, ela vai sendo capaz de compreender também cada vez melhor. Então, nós podemos dizer que no momento que ela está usando as suas habilidades para ler, ainda que ela não consiga compreender completamente, ela já está alfabetizada, pois a capacidade dela compreender mais e melhor vai depender desse treino inicial, desse treino primeiro aprender a ler, e que tem que ser rotineiro. Ou seja, a compreensão ela é sustentada pela leitura constante e ela só consegue chegar à compreensão à medida que ela aprende a ler e primeiro treina a habilidade de ler cada vez mais e assim ler cada vez melhor e compreender aquilo que ela lê. E isso é muito importante frisar, pois quantas vezes você já vivenciou um aluno lendo um texto e ele estava lendo bem, ele estava lendo com precisão, com velocidade, com entonação, mas ainda assim ele parou em algumas palavras e não compreendeu o que aquilo significava. Então ele não entendeu uma palavra, mas entendeu várias outras. Então quer dizer que ele não está alfabetizado ainda? Não, ele já está lendo muito bem algumas palavras, outras ele não conhece o seu significado. Então quer dizer que ele está alfabetizado, mas os níveis básicos de leitura, eles foram ali muito bem adquiridos e que, segundo a definição proposta aí por José Moraes, que eu falei para vocês, ele já está alfabetizado, pois ele já é capaz de ler e escrever com autonomia. E com o passar do tempo, a alfabetização vai permitir o avanço desse aluno no seu letramento, porque ele vai compreender cada vez melhor. Mas é importante a gente saber que, em um primeiro momento, ele aprendeu a ler com autonomia e passou de uma pessoa que era analfabeta, que não sabia ler, que não dominava a leitura e a escrita em um sistema alfabético, para uma pessoa alfabetizada, que agora domina a leitura e a escrita em um sistema alfabético. E com o passar do tempo e com o treino da leitura, que vai ser constante, porque ele aprendeu a ler, então ele vai se especializar cada vez mais, ele será capaz, então, de ler cada vez melhor e vai compreender cada vez mais e melhor, se tornando, portanto, um leitor hábil, aquele leitor que lê e compreende tudo o que lê. Então, nesse contexto, é importante ter claro que a alfabetização parte de um processo cognitivo e que existem etapas, existem habilidades a serem seguidas e desenvolvidas para que a criança aprenda a ler e a escrever no nosso sistema alfabético. E que, ao seguir as etapas de desenvolver essas habilidades, uma criança deve aprender a ler até os 7 anos de idade. Ou seja, até o final do primeiro ano do ensino fundamental. Essa é a idade certa que precisamos ter como limite para que todas as crianças aprendam a ler, até os 7 anos de idade. Pois sabe o que eu citei anteriormente? Depois que a criança aprender a ler e a escrever com autonomia, ela poderá usar a leitura para aprender cada vez mais e se tornar melhor
e se tornar cada vez mais um leitor hábil. Agora, capaz de você estar se perguntando aí, tudo bem, mas como eu faço para que a alfabetização aconteça da maneira correta? Como alfabetizar corretamente? Ou seja, como se passa de uma pessoa analfabeta a alfabetizado? Para isso, eu vou trazer aqui 3 condições que devem ser satisfeitas e que José Moraes citou lá no seu livro Alfabetizar para a Democracia. A primeira condição é a compreensão do princípio alfabético, que é compreender que os fonemas são representados graficamente por letras ou grupos de letras. E que é importante saber que essa condição de compreensão do princípio alfabético não é espontânea. E que a causa principal do fracasso na aprendizagem da leitura está exatamente aqui, nessa base, quando a criança não compreende o princípio alfabético. Ou seja, quando a criança não compreende que cada uma das letras do alfabeto lá, nosso, de A a Z, representam os sons da fala na unidade do fonema. Por exemplo, a criança não sabe, não consegue compreender que a letra B do alfabeto não tem apenas um nome, mas ela representa o som do B. E que esse som se une ao som da vogal A, B, A, para formar a sílaba BA. Por isso que dizemos que B mais A não forma BA. O que forma BA é a coarticulação do B, A, BA. Veja o movimento da minha boca. Então, é preciso pontuar aqui que as crianças ensinadas a ler por meio do método fônico, que insiste nessa análise explícita da fala em fonema e na aprendizagem das correspondências entre grafemas e fonemas, aprendem a ler mais rapidamente e da forma correta em comparação às crianças que são ensinadas a ler por método silábico, por exemplo, que depende apenas da soletração dos nomes das letras para formar a sílaba, e isso causa uma sobrecarga na memória visual. Ou pior, ainda tem um método pior que o silábico, quando as crianças são ensinadas a ler pelo método global ou analítico de alfabetização, que depende da criança analisar uma palavra inteira, partindo do todo, que são as palavras, para talvez a criança chegar na compreensão do princípio alfabético, porque no método global a gente não ensina o princípio alfabético desde o início. Então, portanto, se essa primeira condição para a criança aprender a ler, que é compreender o sistema alfabético, se nós sabemos que o método fônico ensina isso logo de início, então é melhor o quê? Adotar um método fônico de alfabetização, porque isso vai garantir que a criança vai aprender o certo desde o início e não vai correr o risco de não chegar nas conclusões necessárias entre o conhecimento das letras e dos seus sons, para aprender a ler, concorda, né? Até aí, acho que você concorda comigo. E, inclusive, tem um estudo científico da autora Lilia Airey, de 2001, que evidenciou que os efeitos benéficos da alfabetização pelo método fônico são observados na leitura de palavras conhecidas, desconhecidas, e na compreensão de textos em todas as crianças, independente do meio social, cultural, econômico, e de terem ou não dificuldade de aprendizagem. Essas conclusões, inclusive, elas influenciaram vários programas escolares de países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, a França. Inclusive, na França, em 2003, o ministro francês da Educação apresentou os novos programas de alfabetização, dizendo que esses novos programas deveriam insistir na necessidade de ensinar esse princípio alfabético desde muito cedo para todas as crianças e encorajou os professores franceses a utilizarem o método fônico de alfabetização e a abolir o método global, que não ensina essa base da relação letra-som. Eu falei que eram 3 condições, falei a primeira, vamos para a segunda. Então, a segunda condição para a criança aprender a ler é aprender a decodificar e codificar. Então, depois da criança compreender o princípio alfabético, uma coisa está ligada com a outra, é sistemático, e reconhecer todos os sons das letras, a criança tem que aprender a ler, unindo esses sons para formar as palavras. E isso necessita de instrução explícita e sistemática, que, mais uma vez, o método fônico de alfabetização dá conta de sistematizar. Então, nós vamos começar ensinando como as palavras se formam a partir das estruturas silábicas mais simples. Não se trata, de novo, de alfabetizar pelo método silábico, pois aqui a diferença central é que as sílabas serão formadas pelos sons das letras e não pelos nomes das letras. Nós vamos
coarticular os sons para formar a sílaba. Então, igual eu falei para vocês, não é B com A, é B, A, ba. E assim a criança vai entender como a sílaba se forma. E nós vamos ensinar isso começando pela sílaba simples, né? Então eu vou ensinar ba, bebi, bobu pelo som da letra B, A. Depois eu vou gradualmente colocando palavras para a criança ler a partir dessas sílabas que eu ensinei. Então aqui a criança será exposta a um treino de leitura de palavras cujas estruturas silábicas eu já apresentei e cujos sons das letras já foram automatizados. Isso faz com que a criança consiga empregar na leitura o que ela aprendeu. Então, ela consegue ter êxito na leitura, porque se ela aprendeu, ela consegue fazer. E isso aumenta a motivação para a criança ler e ler cada vez mais e ler cada vez melhor. E o método fônico de alfabetização promove o engajamento, a motivação na aprendizagem, que são pilares para a criança aprender cada vez mais e se tornar mais rapidamente um leitor hábil. Inclusive, até aqui, seguindo os passos do método fônico e o que ensino para as minhas alunas na formação de alfabetização, nós alcançamos resultados de criança lendo em 90 dias, sabia? Por quê? Ao ter clareza sobre o que é essencial ensinar, o resultado é ensinar do jeito certo e ter resultados rápidos. E isso é maravilhoso, visto que no Brasil a realidade para muitas crianças é que elas não aprendem a ler na idade certa, aos 7 anos, tampouco aprendem antes ou depois, visto a quantidade de crianças mais velhas que nós temos aí nas escolas com dificuldade de leitura, porque não aprenderam esses 2 quesitos básicos que eu citei. O primeiro, não compreendem o princípio alfabético, as letras e seus sons, e não aprendem a decodificar e codificar palavras. Elas não sabem ler, porque elas não conseguem empregar esse conhecimento. Mas, em meio a essa notícia triste, mas eu posso te alegrar, dizendo o seguinte, que se esse for seu caso, ou você conhecer casos assim, o método fônico é o que funciona, é o que eu tenho visto com as minhas alunas, que tinham já que lidar com crianças mais velhas que não sabiam ler. E que, ao aplicar o método fônico, rapidamente essas crianças aprenderam a ler. E aprenderam por um motivo. Elas já estavam inseridas em um ambiente letrado, mas faltava-lhe o essencial. E o essencial é a compreensão do princípio alfabético e aprender a ler pelos sons das letras. Mas essas crianças mais velhas, ou até mesmo adultos, não sabiam disso. E o que acontece quando a gente ensina, quando as minhas alunas passaram a ensinar? Em menos de 90 dias, elas aprenderam a ler. Inclusive, aqui no Brasil, tem um estudo de Alessandra Seabra, Fernando Capovilla e colaboradores, acho que de 2004, que chama o seguinte, esse estudo, né? Estratégias de leitura e desempenho em escrita no início da alfabetização. E esse estudo concluiu que na etapa inicial da alfabetização é necessário trabalhar com processamento fonológico, no reconhecimento entre grafemas e fonemas. E que a leitura, através dessa conversão entre letras e sons, é nessa habilidade que estão concentradas as dificuldades dos maus leitores. Então, a gente quer formar bom leitor. Então, o que eu tenho que fazer? Ensinar isso logo, né? Nós não queremos formar leitores que são maus ou somente remediar. Nós queremos que eles estejam ótimos na leitura. Então, nós temos que fazer o quê? Exatamente o que eu citei até aqui neste vídeo e o que as minhas alunas da formação de alfabetização têm conseguido fazer ao aplicar as etapas do método fônico de alfabetização. Aliás, seria uma maravilha contar com uma educação básica no Brasil que adotasse essa visão, assim como os países que eu citei acabaram adotando, não é mesmo? Como Estados Unidos, alguns programas, Grã-Bretanha, França e tantos outros. Mas essa realidade é possível para você que está aqui assistindo e para os seus alunos. Então, um conselho para você: aprenda tudo o que puder sobre a alfabetização pelo método fônico, e você pode aprender tudo isso comigo. Então, é importante você ficar por aqui e seguir meu conteúdo aqui no canal, inclusive até se inscreve aqui. Mas voltando ao conteúdo deste vídeo, eu disse no início que 3 condições elas são necessárias. Até agora a gente viu 2, né? Agora vamos para a terceira.
A terceira condição é a seguinte, é a constituição de um léxico mental ortográfico. Nesse momento, a criança precisa formar no cérebro o conjunto das representações mentais estruturadas da ortografia das palavras que ela vai conhecendo. Essas representações fazem parte de uma forma específica de uma memória de longo prazo, que nós temos acesso automaticamente, porque o que está memorizado a gente puxa e vem rápido, não é? Então, presta atenção nisso daqui, que é importante. No segundo passo da leitura, um passo anterior ao que estamos falando agora, a decodificação, ela é lenta. A criança lê mais lentamente, né? Então, para se tornar mais hábil, nós precisamos utilizar o acesso automático da palavra. Tanto, né, a criança precisa conhecer a pronúncia correta, quanto a forma ortográfica memorizada da palavra escrita. E a automatização da identificação das palavras, ela é muito importante, porque ela vai liberar recursos linguísticos e cognitivos para as operações de análise sintáxica, de integração semântica, que fazem parte do quê? Da compreensão leitora. Por isso que a criança vai compreender cada vez melhor conforme ela lê, mais automatizada, com fluência e tudo mais. Então, para adquirir a constituição desse léxico mental ortográfico e o pronto reconhecimento das palavras, inclusive da sua forma ortográfica, primeiro nós precisamos passar pela decodificação, por aquela leitura que é mais lenta a partir dos sons das letras. É um primeiro momento. Mas nesse terceiro passo de constituição do léxico mental, segundo uma teoria do autoensino, tem um estudo realizado por Scher em 1995, ele realizou uma pesquisa que se apoiou em estudos experimentais. Nós formamos este léxico mental ortográfico a partir da repetição. Então, quando a representação ortográfica de uma palavra que foi decodificada várias vezes com êxito, ela se forma no nosso léxico mental, e o acesso a ela se torna rápido, automático, dispensando a decodificação. Ou seja, as representações ortográficas das palavras, elas são adquiridas como resultados das ocasiões repetidas de decodificação da palavra. Então, para a gente oferecer uma maior condição da criança ler melhor e escrever melhor, cabe a nós seguirmos os 3 passos que eu falei aqui. Então, a gente tem que ensinar primeiro a relação letra-som, os sons das letras, depois o ensino da leitura através dessa base dos sons das letras e garantirmos esses 2 passos ensinando a ler pelo método fônico, tá? E depois oferecer muita leitura e momentos de escrita para a criança constituir o seu léxico mental e assim ler cada vez mais rápido e escrever cada vez mais corretamente, seguindo, inclusive, regras ortográficas que ela pode até não saber os pormenores, sabe? Aqueles detalhes ortográficos pormenores, mas que ela irá memorizar nas palavras e ela vai saber a forma correta de escrever. Então, eu apresentei aqui para você, neste vídeo, o que é alfabetização, como alfabetizar da maneira correta, certo? Agora eu preciso saber de você. Você está preparada para ensinar todos os seus alunos a ler em até 90 dias pelo método fônico e se formar uma alfabetizadora de sucesso? Eu quero ver a sua resposta e também as suas dúvidas aqui nos comentários deste vídeo. Deixa a sua dúvida, aproveita o conteúdo do meu canal, se inscreve por aqui, toda semana nós temos vários vídeos novos e já tem muitos vídeos que rolaram por aqui. Não tem uma dúvida que você tenha sobre alfabetização que não tenha respondida por aqui. E se tiver, escreve aqui nos comentários que eu posso te ajudar. Um grande abraço.